Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos trabalhar um pouquinho? Nosso encontro de hoje vai ser para a gente refletir um pouquinho sobre o primeiro texto que está disponível na plataforma, que é o capítulo 16, com o título Planejamento, deste livro aqui, Fundamentos de Administração, a busca do essencial, dos autores Hélio Teixeira, Sérgio Salomão e Claudine Teixeira. Provavelmente vocês que têm várias disciplinas aí que são do campo da administração, provavelmente já tiveram contato com alguma dimensão das questões que nós vamos abordar aqui, mesmo porque lá nas disciplinas de fundamentos da administração, certamente, em alguma delas que vocês já tenham tido, vocês devem ter e devem estar se lembrando de que os princípios ou as principais funções da administração ou do processo de gestão são divididos numa sequência que prevê o planejamento, a organização, a execução e o controle. Planejar, organizar, executar e controlar. A gente aqui na nossa disciplina, a gente vai ficar focado somente nessa primeira função, que é a função do planejamento, que sempre deverá preceder as demais. Dito de outra forma, a gente não deve organizar ou tentar organizar, e menos ainda executar e controlar, se não tivermos previamente dedicado algum tempo ao planejamento, né? Então, uma questão que eu também gostaria de salientar, e é importante isso, que eu vou fazer uma abordagem geral de alguns pontos que eu considero importante no texto, e esse texto vai dialogar com o texto ou com os 3 capítulos que nós do livro Introdução à Administração, que nós apresentaremos lá no tópico 2, no tópico seguinte. Embora eu vá apresentar algumas partes, isso não significa que você não possa e não deva considerar outras partes do texto que, porventura, eu não aborde. Os meus comentários aqui, eles não esgotam todo o conteúdo do texto. Eu propositalmente selecionarei algumas partes, mas isso não significa que, inclusive, no fórum, você não possa trazer outras questões para além daquelas que eu abordar, ou refletir e comentar algumas questões que estejam no texto e que eu aborde, que você, de alguma maneira, queira complementar. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a nossa plataforma. Eu espero que todos já tenham assistido o vídeo de apresentação. E estamos aqui no tópico 1, e nós vamos aqui visualizar a sessão, e no visualizar a sessão, nós temos aqui o texto planejamento. Tá? Bom, obviamente, a minha proposta aqui não será uma leitura, né? Nós não vamos ler juntos o texto, mas eu chamo a atenção que os autores começam o texto fazendo justamente uma analogia entre 2 obras clássicas, que são a história de Moby Dick e a história do Conde de Monte Cristo. E eles procuram evidenciar o quanto o enredo das histórias levam à concretude dos objetivos. No caso do Conde de Monte Cristo, que é a vingança,
a vingança essa que só é possível porque, na história, ele vai se armando do controle de uma série de variáveis e dos eventos que vão ocorrendo para que ele chegue ao seu objetivo. Dito de outra forma, ele é movido por uma estratégia que é perfeitamente planejada, com vistas ao atingir-se um determinado objetivo e também dos meios para que esses objetivos possam ser atingidos. Tá? Então, depois você dá uma olhadinha aqui, e eu chamo a atenção já para esta parte aqui, em que os autores nos salientam que o planejamento é um esforço de mudança de um estado futuro, o qual não aconteceria se nada fosse feito. São decisões que tomamos antecipadamente com o fim de mudar o futuro. Não é um sentido de previsibilidade, mas é um sentido de tentativa de controle das variáveis que possam me levar a uma dada situação no futuro. Tá? E ele faz referência aqui ao Ackoff, que é um autor de referência nos estudos da administração, sobre planejamento, e o livro que ele vai fazer bastante referência ao longo do texto é justamente esse livro do Ackoff, que é Planejamento Empresarial. Eu faço sempre questão de mencionar as referências, porque eu acho que para vocês, principalmente para quem trabalha com informação, é importantíssimo que a gente saiba quais são as nossas matrizes em termos de referências conceituais. Tá? Isso é importante vocês terem em mente. E aí ele continua dizendo que o bom planejamento depende também, considerando-se a natureza humana, de uma vontade forte e persistente e de uma visão de futuro muito clara. Depende igualmente de estratégia, aplicação de recursos, decisões antecipadas, atores, atividades, acompanhamento e correção de rumos a partir da avaliação dos resultados parciais. É muito importante, numa leitura de um texto teórico, que a gente tenha o time necessário para perceber a carga de conteúdo que existe por trás de cada palavra. E nessas poucas linhas aqui, os autores, eles já nos apontam uma série de variáveis que devem ser consideradas em todo o processo de planejamento. E veja bem, eu estou propositalmente utilizando a palavra processo de planejamento do que propriamente o ato de planejamento. O planejamento não é um ato, o planejamento é um processo. Então, veja bem, ele está dizendo que tem que se ter vontade de planejar, tem que se ter persistência na execução do planejamento, porque o planejamento precisará ser constantemente revisto, adaptado. Ninguém tem uma bola de cristal para prever o futuro e fazer com que esse futuro ocorra tal qual foi previsto. Sempre será necessário se fazer uma série de ajustes, né? Serão necessários recursos, quer sejam recursos materiais ou recursos imateriais, quer sejam recursos financeiros ou recursos humanos, recursos de infraestrutura, o tempo a ser destinado, né? Determinadas decisões que deverão ser antecipadas com vistas à mirada que se faz para o que se pretende no futuro. Pessoas, sujeitos terão que se envolver. O planejamento não é um processo organizado por uma única pessoa, ele é sempre um processo múltiplo e colaborativo. Uma série de atividades são desenvolvidas, algumas
concomitantemente e outras sequencialmente. Então, haverá sempre um cronograma das atividades a serem desempenhadas, o que e quem faz o quê e quando esse quem fará esse o quê, né? Então, tem uma dimensão temporal também. O tempo todo precisará ser acompanhado para ver se aquelas situações previstas estão realmente acontecendo e, consequentemente, o tempo todo terá que ser feita a correção de rumos, né? A correção de rumos no sentido de adequar o planejamento às diversas variáveis e às diversas ocorrências que vão acontecendo no próprio processo de implementação do planejamento. Dito de outra forma, e pode parecer até redundância, o planejamento também precisa ser constantemente planejado, né? Bom, aqui, dando sequência, os autores também trazem essa dimensão que eu estou reforçando aqui para vocês, de que o planejamento é um processo que visa a uma definição antecipada dos resultados a alcançar e dos meios para tal. E aí tem uma outra questão importante. Não é somente pensar na antecipação dos resultados. É preciso ter clareza de quais serão os meios disponíveis ou os meios necessários para que aquele resultado futuro possa ser viabilizado. Então, entre uma situação presente e uma situação futura, tem os meios, tem uma estratégia que precisará ser traçada e seguida para que eu saia ou para que eu atinja esse objetivo futuro, né? Em outras palavras, o planejamento é a simulação das ações e situações futuras desejadas. A definição antecipada é obtida através de um processo de tomada de decisões, cujas características foram bem sintetizadas por Ackoff em 1976. Lembrando que o Ackoff, além das referências que ele está tendo aqui no texto, a referência à obra Planejamento Empresarial também está lá no nosso programa do curso, tá? Dá uma olhadinha lá e se você tiver que comprar algum livro que seja considerado referência nos estudos de planejamento estratégico, planejamento empresarial, essa é uma boa dica, tá? Então, vejam bem, o planejamento é algo que fazemos antes de agir, isto é uma tomada antecipada de decisão. E outra coisa, o planejamento é necessário quando a concepção do estado futuro que desejamos envolve um conjunto de decisões interdependentes. Veja bem, conjunto de decisões interdependentes. Isto é, um sistema de decisões. Então, enquanto sistema, a própria concepção do conceito, a própria ideia do conceito de sistema pressupõe a existência de uma variedade de partes que são independentes, mas também são interdependentes, porque o mau funcionamento de uma afeta no funcionamento de outra. Então, a ideia de sistema, ela nos leva à concepção de que estamos falando de uma realidade que é múltipla, é coletiva e é interdependente, ok? Um conjunto de decisões forma um sistema, se o efeito de cada decisão ao resultado desejado depende de, pelo menos, outra decisão do conjunto. Então, o conjunto de decisões que existem em planejamento tem as seguintes características. São muito grandes para serem manipuladas de uma vez. Obviamente, com isso, leva a ideia, obviamente, de que não tem condições de você fazer um planejamento complexo
unitário. Então, o planejamento ele deve ser dividido em partes, em fases ou diversos estágios, né? E uma outra questão também, ele deve ser planejado em si, porque nada nos garante que na execução de cada fase, o que foi previsto inicialmente ainda continuará valendo, né? E uma outra questão que é, na perspectiva de que ele tem que ser, deve ser dividido e ele deve, enquanto realização no sistema, prever a multiplicidade dos atores envolvidos, ele, obviamente, deve conter a perspectiva de sempre ser um processo colaborativo e que deve ter a participação, mesmo que seja um planejamento sigiloso, um planejamento estratégico que não possa ser previamente divulgado em termos dos seus divulgado amplamente em termos dos seus objetivos e da sua execução, mesmo que seja sigiloso, ele deve conter, ele deve ter na sua elaboração a participação de atores variados, tá? E o conjunto de decisões necessárias não pode ser subdivididos em subconjuntos independentes. Estamos falando de estruturas que se relacionam dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de uma instituição. As partes, mesmo que exista uma dimensão de autonomia entre as partes, isso não pressupõe que sejam conjuntos independentes. Nós vamos ver mais à frente que dentro das divisões do planejamento, entre planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional, tem uma dimensão, que é o planejamento tático operacional, que vai lidar com as diversas partes das organizações. Podem ser departamentos, podem ser diretorias, podem ser divisões, podem ser seções, e essas partes, elas obviamente influenciarão na elaboração do planejamento estratégico que é feito pelo topo das organizações. Bom, e aí ele faz a seguinte citação. Essas duas propriedades sistêmicas do planejamento provam que ele não é um ato, e sim um processo sem fim natural ou ponto final. É um processo que se espera se aproxima de uma solução, mas nunca chega mesmo até ela, por duas razões. Primeiro, porque não há limite para a quantidade de revisão que se possa fazer de decisões anteriores. Entretanto, o fato de que é necessário agir faz com que se tenha que adotar o planejamento da maneira que ele estiver num determinado momento. Em segundo lugar, tanto o sistema para o qual se planeja, quanto o seu ambiente mudam durante o processo de planejamento. E nunca é possível levar todas essas mudanças em consideração. Em parte, em função disso, é que existe uma necessidade contínua de atualização e a manutenção de um plano. E aí aparece pela primeira vez a palavra plano. Se o planejamento é o processo, o plano é a materialização deste planejamento. E este plano ele é resultado da aplicação de uma série de perspectivas conceituais que nós estamos vendo aqui. Mais adiante, no tópico 3, nós vamos, do tópico 3 ou tópico 4, nós vamos olhar, por exemplo, para o PDI da UFRJ, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, e vamos tentar localizar no PDI da UFRJ os princípios gerais que norteiam essas reflexões teóricas sobre planejamento que nós estamos vendo aqui. Tá ok? E planejamento é um processo que se destina a produzir um ou mais estados futuros desejados e que não deverão ocorrer a menos que alguma coisa seja feita. Pelo princípio da inércia, se nada for feito,
muito dificilmente eu terei a perspectiva de atingir alguma coisa que se espera no futuro, né? Aqui nós temos o ciclo de planejamento e controle. Vejam bem, não é somente planejar, é preciso controlar, é preciso corrigir, é preciso executar, é preciso avaliar. E uma vez ao executar, mensurando os resultados, no processo de avaliação, percebendo que alguma coisa não está errada, a gente corrige as ações. Essas ações, uma vez corrigidas, elas voltam a ser executadas. Ficou legal a correção? Está positivo? A gente, uma vez tendo definido as medidas corretivas, volta-se à dimensão do replanejamento e dá-se a continuidade. Então, veja bem, a perspectiva do planejar, do executar, do mensurar, do avaliar, do corrigir as ações, é algo que é cíclico. Não é uma linha em que, atingindo-se uma determinada etapa, supera-se a anterior. E isso é alguma coisa, é um erro muito comum que se tem na elaboração de planos. As etapas, elas não se esgotam numa linearidade, né? E a gente precisa o tempo todo estar nessa perspectiva de avaliação, de observação, de controle, de readequação de rumos, de definição de medidas que sejam corretivas, que possam, inclusive, permitir que o planejamento seja constantemente revisto e atualizado. Ok? Bom, dando sequência, entramos no tópico aqui, que é a própria definição que eles nos traz de organização. Isso certamente vocês já viram em outras disciplinas. Pensar a organização como um conjunto de unidades interdependentes em que se tomam decisões. E o planejamento visa permitir ou facilitar a integração dessas decisões e, consequentemente, das ações, que se dão em diferentes unidades, em diferentes níveis de uma mesma unidade. Se nós pensarmos, por exemplo, a nossa faculdade, a FAC, nós temos na FAC um organograma que pressupõe a existência de partes independentes e interdependentes que fazem com que a nossa FAC funcione. Nós temos a direção, nós temos a gerência, nós temos as diversas seções, algumas de natureza mais administrativa e burocrática, como as seções de compras, como a seção financeira, como a seção de patrimônio, como a seção de almoxarifado. Nós temos seções que são mais voltadas ao apoio administrativo a atividades acadêmicas, como a Secretaria Administrativa, como a Secretaria... Secretaria Administrativa não, Secretaria Acadêmica, a Secretaria dos Departamentos, a Secretaria do Programa de Pós-Graduação. Nós temos instâncias acadêmicas como chefias de departamento, que olha para o conjunto de professores e da dimensão acadêmica da estruturação dos nossos cursos. Nós temos as coordenações de cursos, que organizam, coordenam o funcionamento de todos os cursos da FAC. Enfim, tem uma estrutura complexa que configura, pela sua interdependência, que a FAC é uma organização. Existe uma perspectiva de configuração das diversas unidades interdependentes que configuram a unidade FAC. Tá? Nesse sentido, o planejamento visa permitir ou facilitar a integração dessas decisões
e, consequentemente, das ações que se dão em diferentes unidades ou em diferentes níveis de uma mesma unidade. Somente a existência de um esquema de referência abrangente, ou seja, um conjunto de planos, pode evitar o caos, no caso de decisões que devem ser tomadas simultaneamente por dizerem respeito ao mesmo processo e não deverem, portanto, entrar em conflito. Além da função de manutenção, o planejamento é também o principal instrumento para promover mudanças organizacionais, tendo em vista a adaptação a novas situações ambientais, ou simplesmente visando o melhor aproveitamento de situações estáveis. Essas ideias serão ilustradas no próximo tópico, quando nós falaremos dos níveis de planejamento. Tá? Então, sempre que houver, quando se fala da perspectiva de mudanças, essas mudanças elas devem ser previstas, elas devem ser antecipadas por um processo de planejamento. Fazer qualquer mudança sem a correta interpretação das condições existentes no presente, dos meios necessários para que as mudanças ocorram e de efetivamente onde eu quero chegar e o que eu quero com essas mudanças, sem ter essa ideia orgânica desse processo global, ou, em outras palavras, sem ter um plano, obviamente, a possibilidade dessa mudança não ser bem-sucedida é bastante razoável, né? Aqui ele vai falar sobre a questão do senso comum, que acha que, inclusive, em procedimentos ou em tempos de incertezas, não vale muito a pena apenas planejar, e ele vai ser bastante didático aqui ao mostrar que quanto mais incertezas vivermos num determinado tempo, maior a necessidade de nós gastarmos um tempinho fazendo planejamento. Tá? Ele volta aqui também a referência ao Acuff, dizendo que nós temos 3 níveis de previsibilidade quanto ao futuro. Aquele futuro que é quase que uma certeza, então nós fazemos um planejamento de compromisso, porque nós temos, obviamente, bastante controle sobre o cenário futuro e sobre as variáveis. Um cenário de incerteza, em que o planejamento é chamado planejamento de contingência, onde nós temos vários estados futuros possíveis e conhecidos, e um cenário de ignorância, que seria um planejamento adaptativo, em que a ênfase, por estar justamente na adaptabilidade e flexibilidade, prevê o constante acompanhamento e a constante adequação do planejamento, justamente por ser um nível de previsibilidade em que nós ignoramos boa parte do que se anuncia para o futuro. E aqui, nos níveis hierárquicos de planejamento, nós vamos aproveitar esse ponto aqui do texto para que nós possamos visualizar. Deixa eu voltar aqui para a plataforma, para que nós possamos visualizar o que já está aqui disponibilizado. Este tópico do texto, níveis hierárquicos e planejamento, é justamente o que está aqui. Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. É bastante fácil de você perceber, e provavelmente você já deve ter visto isso em disciplinas que trabalham talvez com a perspectiva de fundamentos de administração. O planejamento estratégico ele é executado no topo da empresa ou da organização, pela direção, pela presidência. O planejamento tático
ele é aquele que se caracteriza nos níveis intermediários da organização, e o planejamento operacional é aquele pensado na base das organizações, na dimensão da execução das tarefas. O planejamento estratégico ele é movido por questões como porquê e quando. O lugar da sua elaboração está na cúpula das organizações, diretores, sócios, presidentes, e ele deve ser previsto sempre por longo prazo, porque ele é mais abrangente. O planejamento estratégico ele deve estar diretamente ligado à missão que a organização, ou que a instituição, ou que a empresa tem para si. O planejamento estratégico ele está umbilicalmente, ou deve estar umbilicalmente ligado à missão, à razão de ser e aos valores também. Os valores serão mais buscados a partir do planejamento tático, onde e como o administrador é o gerente, o coordenador, ele é a médio prazo e ele é um elo entre os níveis operacional da base com o estratégico do topo. O plano operacional, o planejamento operacional, o que técnico é o executor, e ele deve ser pensado mais a curto prazo, porque ele tem uma dimensão mais específica. Então, com isso, a gente pode voltar aqui para o nosso texto. Essa parte ela está discorrida aqui, e logo em seguida, só um parênteses, nos textos do próximo tópico, nós retomaremos e aprofundaremos algumas questões que aqui são abordadas. Tá? Algumas serão repetidas e outras serão mais profundamente abordadas, porque são 3 capítulos que destrincham um pouco mais detalhadamente algumas questões que aqui a gente está vendo de maneira mais ampla. Dimensões do planejamento. Essa parte aqui é uma parte imprescindível, fundamental, que eu acho que se eu tivesse que escolher uma das partes, ou talvez a parte mais importante do capítulo, eu entenderia essa parte aqui. Por quê? Porque aqui os autores vão dar para a gente uma estrutura do que deve ser pensado na elaboração de um plano. É uma estrutura que acaba sendo um bom guia para a gente seguir se a gente tiver que fazer um plano. E aí vamos ver que partes são essas, né? Ele diz o seguinte, que o planejamento deve necessariamente ser formalmente registrado. E ele é registrado, ele é materializado num documento que nós chamamos de plano. Tá? Então, o que deve ter um plano? Um plano deve conter aquilo que se pretende ou que se espera de um planejamento a partir dessa reflexão teórica que nós estamos tendo. Então, o plano deve começar pelo contexto, justificativas, diagnósticos ou premissas. Não vou ler coisa por coisa aqui, linha por linha, mas eu peço que você leia com atenção. O contexto, as justificativas, diagnósticos e ou premissas. Contexto é uma coisa, justificativa é outra, diagnósticos ou premissas outra coisa. É importante você ter clareza do que está se referindo a cada conceito desse. Objetivos e metas são parecidos, mas não são a mesma coisa. Objetivos e metas são propósitos, alvos, mas as metas elas são mais específicas, elas são mais quantificáveis que os objetivos. Dê uma olhada também com cuidado nessa parte. Depois,
como terceira parte da composição de um plano, nós temos atividades e produtos. O que se espera, né? Como se pode, como os autores colocam aqui, deve-se tomar cuidado para que não se fique repetitivo ou redundante isso daqui, atividades e produtos dos objetivos, que é o tópico 2, a estrutura 2 do plano que eles estão apresentando. Atividades e produtos, muitas vezes, em planos, são confundidos com objetivos. São coisas distintas. Dê uma olhadinha também com cuidado. É preciso estabelecer prazos. Não existe um plano sem prazos. Não há como você traçar uma estratégia tendo uma perspectiva vaga de futuro. Então, é preciso ter prazos estabelecidos. Quem são os responsáveis? Mais adiante, no tópico 3, a gente vai ver uma ferramenta, inclusive, para trabalhar, para esquematizar essa questão, né? Do que, como, quem, onde. Então, quem são os responsáveis pela elaboração, não somente pela elaboração do planejamento, mas como pela execução das atividades previstas em cada etapa, né? Quais são os recursos? Não somente recursos materiais, como recursos imateriais, né? Você precisa de pessoal, você precisa de dinheiro, você precisa de infraestrutura, você precisa de equipamentos, né? Porque, obviamente, isso aqui está tanto responsáveis quanto recursos, está, de certa forma, ligado àquela perspectiva dos meios que serão necessários para se atingir o objetivo, né? Os 7, formas de avaliação e monitoramento, entendendo que nós não estamos numa linearidade, nós estamos mergulhados numa realidade que é múltipla. Consequentemente, eu tenho que estar o tempo todo avaliando e monitorando a execução das atividades previstas no plano e fazendo as necessárias correções ou revisões, que está aqui no tópico 8, que são os momentos de revisão formal. Bom, com isso a gente passa essa parte e entra no tópico seguinte, que nós vamos deixar para o próximo vídeo, e que eu sugiro que vocês possam ir lendo, sem necessariamente esperar que eu publique, que eu poste o próximo vídeo. Eu acho que fica claro, no tempo que nós gastamos aqui nessa explanação, o quanto de conteúdo existe nos textos que a gente vai trabalhar, né? Esses textos, eles têm uma riqueza conceitual que não devem ser desprezadas, e por isso eu fiz questão, pelo menos neste primeiro texto, de acompanhar com vocês parte a parte, para que vocês percebam que uma leitura rápida e atravessada, ela não dá conta da apreensão e da compreensão dos significados e do conteúdo que está aqui embutido em cada linha aí do texto. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, quando a gente encerra aí as reflexões sobre o texto do tópico 1. Beleza? Então, boa leitura, bons estudos e vamos em frente. Tchau, tchau.